Bom dia. Eu estou hoje querendo conversar um pouco a respeito da presença mística de Jesus. Podem estranhar essa expressão mística, porque geralmente, quando a ouvimos, pensamos em algo mágico, mas não é isso. Místico é a presença espiritual, uma presença real e espiritual. É nesse sentido que eu gostaria de conversar. Nós temos atravessado por um período muito difícil por causa da pandemia que se espalhou pelo mundo, com um vírus que pode ser letal. Em alguns casos, ele tira a vida. Milhares de pessoas ou milhões de pessoas já morreram no mundo todo. No Brasil, nós já ultrapassamos 500 mil de pessoas que contraíram esse vírus. E já milhares de pessoas perderam a sua vida. Isso tem feito com que igrejas não se reúnam, com medo de haver contaminação. Alguns disseram que houve proibição de reunião, não quero entrar no mérito disso, mas o fato é que igrejas deixaram de se reunir. Houve então um recurso e começaram a transmitir o que passaram a chamar de culto online. Eu estranhei isso, cheguei a fazer 1 ou 2 transmissões através do WhatsApp, 2 reuniões de oração, mas comecei a sentir que havia alguma coisa errada e comecei a pesquisar o assunto. E cheguei à convicção de que não pode existir culto online. Não existe. Porque não existe a reunião da Igreja de Cristo. Em outro vídeo, não vou agora ficar discutindo isso, mas em outro vídeo nós conversamos a respeito de como a igreja, o próprio nome igreja significa congregação, assembleia. E quando nós usamos um equipamento de comunicação, permita ele ou não que nós nos vejamos uns aos outros, nós não estamos realmente nos reunindo. Chamam de reunião virtual. Não existe reunião virtual. Existe uma comunicação simultânea em que pessoas se comunicam com outras ao mesmo tempo. Pode-se usar isso para transmissão de mensagens, transmissão de orações, transmissão de cânticos, mas nunca será realmente uma reunião de pessoas. A minha principal preocupação é que se o Senhor Jesus Cristo estabeleceu que nós precisamos nos reunir,
Senhor Jesus estabeleceu uma assembleia, uma congregação, uma igreja. Não cabe a nós questionarmos o motivo, nem fazermos adaptações, cabe a nós simplesmente obedecermos. Se não podemos sair de casa nos reunirmos, que nós usemos os recursos de comunicação, mas que não criemos em nós uma falsa ideia de que estamos nos reunindo. Precisamos ser bem conscientes do que está acontecendo. Nós estamos mantendo contato, estamos vendo uns aos outros, mas nós não estamos nos reunindo de fato como deve se reunir a Igreja de Cristo. E um texto que eu estava lendo esta semana é que Jesus diz o seguinte: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Então isso aí não tem necessidade de uma reunião, né? Nós podemos concordar à distância, nós podemos concordar através de um meio de comunicação qualquer. Eu me lembro que meu pai, quando estava enfermo, ele citou esta passagem e perguntou: meu filho, você crê nisso? E eu disse a ele: creio sim, pai. Ele falou: então, a partir de hoje, vamos orar juntos para que Deus faça o que Ele desejar na minha vida. E então passamos a orar. Ele orava na casa dele, eu orava na minha casa. Em momentos que eu lembrava, eu orava por esse motivo. Então nós estávamos concordando e estávamos orando, né? Mas logo depois o Senhor Jesus diz também, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E aqui então é que nós podemos perceber e podemos crer na presença mística do Senhor Jesus Cristo em uma reunião de pessoas em nome dele. Não precisa ser uma multidão. Jesus está dizendo 2 ou 3. Agora, é interessante que Jesus fala realmente de uma reunião. Quando ele diz onde, ele está se referindo a lugar. Onde é lugar? Então, eu estou aqui, cada irmão está em sua casa, uns estão no trabalho. Então, onde? Onde você está? Em que lugar você está? Então, quando Jesus usa essa expressão, ele está se referindo a um lugar, a lugares definidos. Depois ele diz: estiverem. Então, pessoas estando reunidas, juntas em um lugar. E aí Jesus então diz, no nome dele, não reunidos em nome próprio, não reunidos em nome de alguma outra pessoa ou instituição, mas reunidos em nome dele, como representantes dele, por ordem dele. E ele diz então,
aí estou eu no meio deles. Interessante que ele nem diz aí estarei eu. Ele diz aí estou eu no meio deles. Então, se nós queremos, como Igreja de Cristo, desfrutar da presença de Cristo no nosso meio, nós precisamos nos reunir de fato como Igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento, que Deus nos dê coragem, que Deus permita que continuemos nos reunindo como Igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome dEle, desfrutando da presença dEle. Amém.